Agora são 7h mais 10. Bom dia pra você. Hoje é sexta-feira. Sextou, não é? Muito bem. Hoje é sexta-feira, dia 28 do mês de julho do ano de 2023. Amanhã é dia de jogo, amanhã é dia de asa contra o Nacional de Patos no Estádio Municipal Coaraci da Mata Fonseca, 5 da tarde. Nós estaremos falando desde o Estádio Municipal Coaraci da Mata Fonseca amanhã, a partir de 1h30 da tarde, no Bate-Papo Pitu especial. Às 3h30 da tarde, a grande jornada esportiva com Tony Lima e toda a equipe NN fazendo para você o pré-jogo mais completo do rádio e da internet. Bom, por falar nisso, vamos direto ao Eduardo Cardial trazendo as primeiras informações do time do Asa na manhã desta sexta-feira. Alô, Eduardo, bom dia. Beleza, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações da Agremiação Esportiva Arapiraquense, o Asa, que realizou de portões fechados mais um treinamento ontem, na quinta-feira. O técnico Celso Teixeira já começou a trabalhar situações de jogo, inclusive. Aliás, ele não vai poder contar com o Thaleson na lateral esquerda, a bola da vez passa a ser o Foguinho, volta à condição de titular. Ele tem também outra situação. O volante Lídio saiu de campo machucado. Existe a possibilidade do Lídio não atuar diante da equipe do Nacional. A informação que nós apuramos é que o Celso trabalhou com o Fidelis nesse setor de meio campo e podendo até ter uma opção técnica no Everton Heleno. Saindo o Everton Heleno, entrando o Joãozinho. Foi também mais uma observação que o técnico Celso fez. Uma parte do treinamento ele treinou com o Joãozinho no lugar do Everton Heleno e outra parte do treinamento o Everton Heleno voltou à condição de titular. Essas duas são as dúvidas que o Celso tem. Na lateral esquerda já é ponto determinante, vai o Foguinho. Agora vai o Fidelis no lugar do Lídio, vai o Joãozinho no lugar do Everton Heleno. Aí a gente só vai ter a certeza disso mais tarde no Futebol Show ou até mesmo momentos antes da partida. Quem está garantido mesmo no time titular é o zagueiro Gilberto Alemão e ele falou à imprensa sobre esse jogo diante do Nacional. Como eu falei, são 180 minutos. Primeiros 90 dentro de casa. A gente tem que tentar fazer valer o mando de campo, né? Como eu falei. E acredito que a gente tendo uma certa vantagem nesse primeiro jogo, a gente indo para lá com uma vantagem, a gente pode saber uma nova estratégia, pode tentar alguma coisa para tentar surpreender o adversário. Tá aí, portanto, o zagueiro alemão conversando com a imprensa e falando também ao torcedor alvinegro. São informações do Asa, aqui dentro do Jogo Rápido. Valeu, Eduardo Cardial, as primeiras informações do time do Asa, lembrando mais uma vez, hein? Amanhã tem o primeiro jogo do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro do Grupo A4 entre Asa e Nacional de Patos, lá do estado da Paraíba. E quem vai estar comentando esse jogo amanhã é ele, Viderlan Araújo, que vem com a gente agora ao vivaço, trazendo aí, claro, a sua opinião para esse jogo que acontece amanhã, enfim. Viderlan Araújo, grande abraço, bom dia. Bom dia, Clevânio, para você, ótimo dia aí para o André Áviles e para todos na retaguarda, né? Um abraço mais uma vez, está participando aqui do Jogo Rápido. Olha, o alemão acabou de falar com o Eduardo Cardial a respeito dessa situação em que o Asa precisa montar uma boa estratégia e pensar no jogo da volta. E isso é um pensamento muito inteligente. Quando o atleta tem essa capacidade de pensar realmente que o jogo será definido em 2 partidas e não em um jogo apenas, né? Como o Asa já caiu em algumas armadilhas nesse modelo, né? Esse modelo de disputa da competição. Eu digo que o Asa vai para o jogo de amanhã, pelo menos na condição, em termos de projeção da equipe, com aquilo que nós estamos vendo nesta Série D. Apenas essa mudança no lado esquerdo. Até pela fase vivida pelo Everton Heleno, a não ser que seja por alguma questão realmente clínica, mas tecnicamente, para mim seria uma enorme surpresa diante da situação que o Everton Heleno tem apresentado nesses jogos, em que levaram o Asa a chegar nesse momento de uma classificação para a segunda fase da Série D. Vejo que o Everton Heleno deve ser mantido da equipe titular.
Essa entrada do Foguinho no lado esquerdo deve também devolver uma composição que o Asa já teve nesta Série D, até pelo menos mais da metade da primeira fase, quando o Foguinho veio a se machucar. E eu digo que por uma questão de critério também, esse jogador merece ganhar essa nova chance diante do quadro do Thalisson. E na parte ofensiva não deveremos ter mudanças. Acredito mais uma vez que o Asa deve começar o jogo com o Júnior Viçosa, até porque fez uma partida muito boa, não sentiu nada a respeito da questão de uma lesão que ele teve, que afastou esse jogador da partida contra o Bahia de Feira de Santana. Então vejo que o Celso deve manter toda essa estrutura diante do momento em que o Asa tem uma margem de erro muito menor do que aquilo que viveu na primeira fase. O Nacional de Patos, todos nós já sabemos, estamos sempre debatendo no Futebol Show. É uma equipe que deve vir com a proposta defensiva mesmo. Então o Asa precisa buscar a inspiração suficiente para poder construir nos poucos espaços que essa equipe deve apresentar o suficiente para fazer gols e alcançar, ou pelo menos começar a subir em uma vantagem, pensando no jogo da volta na outra semana. É importante destacar essa inteligência que o Asa vai precisar ter para poder construir essa vantagem. Um empate pode ser considerado um resultado ruim, sim, porém não elimina o Asa da Série D do Campeonato Brasileiro. Caso, independente das circunstâncias do jogo, em que o Asa não consiga apresentar um futebol que venha trazer aquilo que é necessário para alcançar essa vantagem, o que não pode é complicar essa situação, ou seja, ficar desprotegido defensivamente e não vier a sofrer gols, para não ficar numa situação muito pior, jogando fora do estado de Alagoas, na partida que vai decidir a classificação na outra semana lá na Paraíba. Então é importante dizer que em todas essas mudanças, o Celso pode estar testando situações de jogo e traz a ideia de que deve manter mesmo a formação que está sendo utilizada nas últimas partidas. Clevânio, à noite nós estaremos juntos no Futebol Show. Um grande abraço para você, uma ótima sequência de jogo rápido e uma ótima sexta-feira para todos. Valeu, Videlão, um grande abraço para você, até a noite no Futebol Show. Lembrando mais uma vez, amanhã, a partir de 1h30 da tarde, estaremos direto no Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca, falando de futebol com o programa Bate-Papo Pitu, de forma especial, amanhã em horário especial, começando 1h30 da tarde até as 3h30 da tarde. 3h30 começa a jornada esportiva, às 5 da tarde a bola rola e toda a equipe da NNFM marcando presença, do NN Play também marcando presença nessa transmissão esportiva, para você não perder nada, nenhum detalhe em relação a esse jogo importante para as pretensões do time do Asa. E agora vamos falar do time do Nacional. É o Nacional que já saiu lá de Patos ontem, já deve estar aqui em Arapiraca, mas quem traz as informações do Nacional é Everton Luiz. Bom dia, Everton. Bom dia, um abraço para todos que acompanham agora o Jogo Rápido. Vamos com as notícias do time do Nacional de Patos, o adversário do Asa, no próximo sábado no estádio Coraci da Mata Fonseca. A delegação que chegou ontem na capital do estado por volta das 21 horas. Os jogadores foram direto para o hotel, para aquele descanso. Amanhã realizam um trabalho no CT do Galo e após essa atividade, a programação de viagem para a capital do Agreste, a cidade de Arapiraca. Em relação à provável equipe do Nacional de Patos para este jogo, Rodrigo Carvalho, o goleiro, Thales, o lateral direito, André Penalva, zagueiro ao lado do Ítalo Rogério e o Arthurzinho na lateral esquerda. O meio-campo com Morelândia, Trindade, Kel Baiano e Esquerdinha. Lá na frente, a dúvida: Pedrinho ou Anderson Lessa, Ebert, artilheiro da equipe com 3 gols marcados, ou Léo Cereja. Vamos aguardar como será essa definição por parte do comandante do time do Nacional de Patos. Agora, o nosso convidado é o goleiro Rodrigo Carvalho. Eu já pergunto sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, uma competição bastante difícil. A Série D, eu costumo dizer que é das 4 divisões do Campeonato Brasileiro, é o acesso mais difícil. Porque agora não permite erro, você vai para 2 jogos que vale a vida, vale o campeonato. Então, quanto mais você for efetivo na frente, quanto menos você errar na parte defensiva, a chance de sucesso é muito grande. Então, a gente vai para um grande jogo fora de casa para trazer a decisão aqui para o JC. Obrigado,
Obrigado, Rodrigo Carvalho, por sua participação aqui no Jogo Rápido. Eu volto à noite, dentro do Futebol Show, o noticiário completo do adversário do Asa. Segue com você do estúdio. Muito bem, Everton, muito obrigado pelas informações do Nacional de Patos. E agora vamos falar de CRB e CSA. O CRB joga hoje contra o time do Sport lá na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Quem traz as informações do CRB e do CSA é ele, Alan Jones. Bom dia. Bom dia, Clevânio, bom dia, André, amigos do Jogo Rápido. O CRB encara hoje o Sport, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro. E a equipe vai ter algumas mudanças de última hora. O atacante Léo Pereira foi contratado, anunciado oficialmente ontem, já está com a delegação na capital pernambucana, foi regularizado no BID da CBF ontem à noite e está à disposição do técnico Daniel Paulista. O atacante Renato, ontem à noite surgiu a informação de que ele teve um problema familiar de última hora, né? Não foi informado mais detalhes e por isso a diretoria do CRB liberou o jogador, ele não participa do jogo de hoje. Então Renato está fora da partida, teve que voltar às pressas para Maceió ainda ontem à noite, né? Vamos apurar mais detalhes para saber o que foi que houve com o atacante regateando. Então, o Rômulo deve ser aí o companheiro de ataque do Anselmo Ramon nessa partida. O Simon, zagueiro, também não viajou com a delegação, ele se recupera de uma lesão no departamento médico, está fora dessa partida. O CRB que começa o jogo com o Diogo Silva no gol, o Hereda na lateral direita, a dupla de zaga com o Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão na lateral esquerda, no meio campo Falcão, Juninho Valora, Lucas Lima e João Paulo, no ataque Rômulo e Anselmo Ramon. Zagueiro Fábio Alemão, fala quais são os erros que o CRB cometeu no primeiro turno e que não deve cometer no início desse segundo turno na Série B. Vamos acompanhar. Então, eu vejo assim que a nossa primeira parte foi muito abaixo e a segunda metade foi muito boa, né? Então agora já é conseguir nessa primeira parte do segundo turno alcançar o nível que a gente alcançou na segunda parte do primeiro turno, né? Então a gente equilibrar bastante. E agora, como a gente teve um início muito abaixo, a gente tem uma margem muito boa de crescimento nesses primeiros 8, 10 jogos e é isso que a gente espera fazer. Daí a fala do zagueiro Fábio Alemão. Já o CSA segue treinando no Complexo Esportivo Gustavo Paiva. Hoje à tarde tem mais um dia de atividade. O técnico Marcelo Cabo vai montando a equipe para o jogo contra o Pouso Alegre no domingo às 4h da tarde. Vai ter mudanças na equipe. Everton Silva deve começar o jogo na lateral direita. No meio campo ele não vai contar com Moisés Ribeiro suspenso. Maciel é o provável substituto. E no ataque, Júnior Todinho é o mais cotado para formar aí o trio ofensivo junto com o Gabriel Taliari e também o Iago Teles. Mais informações do Galo e do Azulão à noite, a partir das 7h no Futebol Show. Forte abraço a todos. Para você também, um bom dia, ótima sexta-feira até a noite dentro do Futebol Show. E agora vamos ao comentarista André Áviles. Hoje tem clássico, tem Sport e CRB. Amanhã tem o Asa enfrentando o time do Nacional. Aliás, o Nacional já está em Arapiraca, né? E no domingo tem o time do CSA enfrentando o Pouso Alegre. O jogo é no Estádio Rei Pelé, em Maceió. André Áviles, bom dia. Muito bom dia, Clevânio. Bom dia para você que está acompanhando a NNFM e também o NN Play. Falando primeiro dos dois times da capital, o CRB que entra em campo hoje. E lógico que o Marroquinho, presidente do clube, já informou que inclusive vai ter premiação para esse jogo. Outros jogos também terão premiações, mas acredito que hoje, no momento, o contexto atual do CRB é buscar a manutenção. É um time que tem 12 pontos e tem 24 pontos, é o 12º colocado, está a 11 pontos do G4. Então, nesse momento, o panorama do CRB é tentar se manter, fazer aqueles 45 pontos necessários que os matemáticos falam para a permanência. Depois que conseguir isso aí ver o que pode se fazer para o restante da temporada. Mas eu acredito que, apesar de ser muito cedo ainda, lógico, eu tenho praticamente o segundo turno para jogar, o CRB não vai conseguir aí brigar lá em cima no G4 por acesso, como foi a expectativa antes do campeonato começar. Já o CSA, o Alan trouxe inclusive algumas alternativas que o técnico Marcelo Cabo vai ter para esse jogo contra o Pouso Alegre, um Pouso Alegre que não vem
com desempenho horrível no Brasileirão da Série C, mas não é um credenciamento para o CSA. Pra gente falar do CSA, chegar que vai vencer ou vai convencer, porque o CSA também já tropeçou contra times que estavam na mesma situação do Pouso Alegre. Eu queria até trazer para o torcedor azulino, que tem muita gente aqui em Arapiraca e na região também de Maceió, falar sobre o Rei Pelé. O CSA tem apenas 52,3% de aproveitamento no Rei Pelé. São 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, para um time que imagina ou que almeja estar no G8 de uma Série C, tem que fazer valer o fator casa, e não está fazendo ainda, mas a expectativa é que o CSA faça um bom jogo contra o Pouso Alegre e aí comece a sua remontada para voltar ao G8. E para finalizar, falar sobre o Nacional da Paraíba. Os jogadores viajaram ontem, inclusive, vão dar uma parada em Maceió, fazem o treino hoje, como o Everton trouxe. E eu estava ontem acompanhando algumas entrevistas do técnico Rodrigo Fonseca, de alguns jogadores. Eles estão pregando respeito total ao Asa. E entre linhas, a estratégia do Nacional deve ser esperar o Asa para levar o jogo para Paraíba, até porque é uma força que o time tem, porque não perdeu ainda no Brasileirão da Série D. É um time que deve vir para cá mais compacto ainda, muito organizado, inclusive defensivamente, mas que tem velocidade na transição ofensiva. Para o Asa vai ter que ter muita dinâmica de movimentação, aproximação e velocidade, principalmente no passe, porque o campo vai ficar reduzido. 30, 40 metros ali para 20 jogadores e basicamente o futsal no futebol de campo. Então, o Nacional possivelmente, ou quase que certeza, vai vir para Arapiraca para buscar pelo menos um empate para levar para lá. E aí vai o Asa ser agressivo, ser proativo para tentar vencer. Mas lógico, a gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, às 19 horas no Futebol Show. Valeu, André, um abraço para você, até lá então. Vamos agora ao giro do placar esportivo. Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, Clevane, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com as informações do giro do placar esportivo, falando, né, dessa agenda de jogos aí do final de semana. Tem aí o início da segunda fase da Série D, Série C também tem rodada, Série B e Série A. Começando pela Série D, que é a série aí que tem o Asa, que está representando agora na segunda fase, o Asa que vai enfrentar aí amanhã o Nacional de Patos às 17 horas aqui em Arapiraca. O primeiro jogo aí desse mata-mata da segunda fase, então Asa enfrentando o Nacional de Patos lá da Paraíba. Falar agora da Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C que está na sua 15ª rodada e tem o CSA como representante do futebol alagoano. O CSA que joga domingo no estádio Rei Pelé às 16 horas e vai enfrentar a equipe do Pouso Alegre lá de Minas Gerais. Pouso Alegre é aquele mesmo time que eliminou o Asa aí naquela fase de mata-mata do acesso. O Pouso Alegre que hoje disputa a Série C e será o adversário do CSA no domingo às 4 da tarde lá em Maceió no estádio Rei Pelé. Falar agora da Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que tem um CRB que joga hoje e vai enfrentar aí o Sport nesse primeiro jogo aí do segundo turno, né? A primeira rodada aí desse segundo turno, jogo que acontece hoje às 21h30 lá na Ilha do Retiro, o Sport enfrentando a equipe do Clube de Regatas Brasil. Agora destacando a agenda de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, que está na 17ª rodada, e nesse final de semana já tem bola rolando a partir de amanhã, 16 horas, no Maracanã tem Fluminense e Santos, também amanhã às 4 da tarde na Beira-Rio, o Internacional encara a equipe do Cuiabá. Também tem bola rolando lá na Arena da Baixada às 4 da tarde amanhã, onde o Atlético Paranaense enfrenta a equipe do Cruzeiro. Na Arena Neoquímica, às 18h30, com transmissão do NN Play, hein? Tem Corinthians e Vasco da Gama. No mesmo horário, no Estádio Castelão, em Fortaleza, tem Fortaleza e Red Bull Bragantino. Também sábado, às 21 horas, na Arena Independência, tem Atlético Mineiro e Flamengo. Às 11 da manhã, já no domingo, no Morumbi, tem o São Paulo enfrentando a equipe do Bahia. Às 4 da tarde, no Engenhão, tem o líder Botafogo enfrentando a equipe do Curitiba. Também às 16 horas no domingo, na Arena Independência, tem América Mineiro e Palmeiras. E para fechar aqui a rodada, às 18h30, domingo também na Serrinha, tem o Goiás enfrentando a equipe do Grêmio. São jogos aí do Brasileirão da Série A, que está na sua 17ª rodada. Agora falando um pouquinho aqui da Copa do Mundo Feminina, né? Os jogos que estão aí acontecendo, inclusive já teve bola rolando. Hoje a Inglaterra venceu aí a Dinamarca por 1-0.
Daqui a pouco tem a China enfrentando o Haiti, são jogos aí da Copa do Mundo Feminino. Já a seleção brasileira joga amanhã, né? A seleção feminina brasileira joga amanhã. Só que antes tem um jogo entre Suécia e Itália às 4:30 da manhã, às 7 da manhã. Amanhã, sabadão, tem França e a seleção brasileira. E às 9:30 tem o Panamá enfrentando a Jamaica, que são jogos aí da Copa do Mundo Feminino que está acontecendo lá na Oceania, na Austrália e também na Nova Zelândia. Clevane. Valeu, Marco Aurélio. Um abraço a todo mundo. Obrigado pela audiência. Vem aí Ailton Árvores dando sequência na programação. No Futebol Show a gente volta às 19 horas falando de futebol. Vem aí para comandar o comando, né? O Comando 91. Ailton Árvores e equipe, um abraço a todos, bom dia e até lá.